Bom dia a todos. Eu vou ler hoje sobre as 100 perguntas e respostas da Bíblia. Eu vou fazer uma pequena leitura e reflexão. Já li o catecismo, agora eu vou falar um pouquinho aqui. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Bom dia a todos que não me viram ainda. Que seja um dia abençoado no Senhor. Hoje está um dia gostoso, um dia chuvoso, bom para a gente ficar em casa, fazendo oração, fazendo prece, pedindo a Deus que nos perdoe. Que a gente é falha, cheio de defeito, mas Deus, Ele na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa de tudo. De tudo. Então eu vou ler aqui essa parte assim. Como entender Êxodo 20, versículo 5? Eu sou um Deus que castiga. Em Êxodo 20, versículo 5 e 6, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus apaixonado, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta gerações dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e observam meus mandamentos. Esse texto faz parte do anúncio dos 10 mandamentos. É uma motivação para o primeiro deles, que prescreve o culto a Deus único e condena a idolatria. Um texto paralelo a este é Deuteronômio 5, versículo 9 e 10, que também expõe o decálogo. Encontra-se uma formulação semelhante em Êxodo 34, versículo 6, onde Deus se revela como Deus compassível e misericórdia, lento para a cólera e rico em bondade e em felicidade e em fidelidade, que observa a misericórdia, que por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que também não inocenta o culpado, que pune a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos até a terceira e a quarta geração. Falando com palavras humanas, como se Deus tivesse os mesmos sentimentos humanos, a Bíblia diz muitas vezes que Deus é ciumento, zeloso, apaixonado em seu amor, e sente-se ofendido quando o povo que ele escolheu não reserva somente a ele o seu amor, mas adora a deuses dos pagãos. A aliança que Deus fez com seu povo é comparada a um matrimônio. Está em Oséias 2, versículo 21. E a infidelidade, a aliança é tida como adultério ou prostituição. A reação de Deus diante do pecado é a ira, a cólera, o castigo, embora Deus se mostre lento para a cólera. Ou seja, sabe dar um prazo para a conversão do povo pecador. Sendo 3 vezes santos, Deus não pode deixar se opor ao mal, ao pecado e à injustiça. Deus opõe resistência, reage com indignação. A santidade de Deus é que leva a castigar o mal e recompensar o bem. A Bíblia diz que a ira de Deus dura um instante, ao passo que sua misericórdia é eterna. Esses 2 textos, Êxodo 20 e 34, revelam como Deus, Salvador amoroso, revela Deus como Salvador amoroso que perdoa os pecados e associa o amor divino à sua justiça. A justiça tributiva está subordinada ao amor que perdoa. É o amor que tem a última palavra nos desígnios de Deus. O Deus que salva é o mesmo que julga. Mas como entender que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais? É que na cultura antiga era forte o sentimento de pertencer a uma família e a uma tribo, de modo que pela lei da solidariedade, o procedimento bom ou mal do chefe tinha consequência para a sorte dos seus descendentes. Os filhos dos bons pais eram recompensados, como os filhos dos maus pais sofriam penas. Assim, o profeta Amós anunciou ao sacerdote Amazias
que por causa do seu mau proceder, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada. Está em Amós 7,17. Mais tarde, Ezequiel afirmará a responsabilidade pessoal de cada um. Aquele que pecou é o que morrerá. O filho não paga pela iniquidade do pai. Como entender o Deus vingativo que muitas vezes aparece no Antigo Testamento? Ainda hoje se ouve dizer que o Deus do Antigo Testamento é vingativo e irado, enquanto o Novo Testamento ele se mostra bom e misericordioso. É uma visão redutiva e imprópria, que não leva em conta muitas afirmações da lei e dos profetas. Em Roma, pelo ano de 135 d.C., Marcião ensinava que se devia distinguir entre o Deus justo e o irado do Antigo Testamento e Deus misericórdia do Novo Testamento. Com isto, questionava a unidade da história da salvação e a correspondência entre a antiga e a nova aliança, assim como, em última análise, o testemunho unitário da Bíblia e a unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que estava em jogo era a unidade de Deus único, que é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. A pergunta é como pode a justiça de Deus ser compatível com a circunstância de ele ser misericórdia e não castigar os pecadores? Segundo a Bíblia, a justiça divina não é injusta, não é a justiça punitiva, mas sim a justiça justificante e, por consequente, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus deve ser entendida como a própria justiça de Deus, como a sua santidade. O Evangelho ensina a justificação do pecador, mas não a dos pecados. É por essa razão que devemos amar os pecadores, mas detestar os pecados. É certo que existe, de fato, textos do Antigo Testamento que falam do extermínio e da expulsão da população pagã da cidade e dos povos inteiros, por ordem de Deus. Precisamos levar em conta o processo da progressiva transformação crítica da ideia de Deus dentro do Antigo Testamento e do desenvolvimento interno do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Afinal de contas, os dois testamentos dão testemunho de um mesmo Deus. Ainda no Antigo Testamento, Deus proclama o fim de todas as guerras. No Salmo 46, versículo 10, lemos que ele põe fim às guerras até os confins do mundo, quebra os arcos, despedaça as lanças e põe fogo nos carros. O profeta Isaías anuncia que os povos transformarão suas espadas em relhas e suas lanças em podadeiras. Está em Isaías 2, versículo 4. Em virtude de sua santidade, Deus não pode deixar de se opor ao mal. A Bíblia chama isso ira divina. É possível que muitos se escandalizem ao ouvir essa exclamação, essa expressão, considerando-a inapropriada. Mas a expressão ira de Deus não designa um ímpeto de cólera emocional que leva a um furioso ataque com golpes violentos. A ira de Deus não é como a ira humana. É a resistência de Deus que Deus opõe ao pecado e à injustiça. A ira de Deus é, por assim dizer, a expressão ativa e dinâmica de sua essência santa. Por isso, a ideia da justiça divina não pode ser apagada da mensagem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, em virtude de sua santidade. Deus não pode senão castigar o mal e recompensar o bem. Em um modo injusto, a demonstração da justiça já é uma obra de misericórdia para com aqueles que estão privados dos direitos e para os oprimidos. A primeira reação de Javé ao pecado é a sua ira, falando-se em castigo até a terceira e quarta geração, ao mesmo tempo. Porém, afirma que se a sua misericórdia permanece até a milésima geração, Javé Deus será compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel. Conserva a sua misericórdia até a milésima geração, que perdoa culpas, delitos e pecados, embora não deixe impune e sem castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Na tradução da Bíblia do Peregrino, Santo Agostinho escreveu:
É mais fácil que Deus contenha a ira do que a misericórdia. A ira de Deus dura um instante, ao passo que a misericórdia é eterna. Essa frase é um refrão repetido 26 vezes no Salmo 135, 136. Se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus. Seria como todo ser humano que exige o respeito à lei. A justiça por si não é suficiente, e a experiência mostra que, limitando-se a se apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. São palavras do teólogo Walter Casper. O termo compaixão não pode ser entendido unicamente como conduta caritativa, mas é necessário escutar como ressoa nele a palavra paixão e perceber a reação apaixonada às injustiças clamorosas existentes no nosso mundo, bem como o clamor pela justiça. É o que chamamos indignação. Já nos profetas do Antigo Testamento e mais tarde, no último dos profetas, João Batista, bem como, por último, no próprio Jesus, é possível ouvir com tal clareza este clamor. Não se pode perder à vista as numerosas palavras de dura condenação do mal contidas tanto no Antigo Testamento como no Novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Forte, não mesmo? Mas é tudo bíblico, né? A gente tem que entender e acatar. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima manhã.